Per crucem ad lucem. Por la cruz llegamos a la luz, nos enseñan los santos. Essa é a nota característica da nossa redenção: sofrimento e triunfo. Não é possível abolir o sofrimento da face da terra. Por mais que se façam hospitais, por mais que se façam creches, por mais que se façam abrigos para idosos, o que seja, a dor é uma companheira nossa. A dor está sempre ao lado de todos aqueles que pertencem à natureza humana. A dor só não existe no paraíso celeste. A dor existe em que quantidade no inferno. A dor existe no purgatório, mas ela também é nossa companheira, nossa indispensável auxiliar na face da terra. Auxiliar porque sem a dor nós caímos no egoísmo. O egoísmo humano é terrível. Antes mesmo do pecado original, antes mesmo do pecado dos anjos no céu, a criatura angélica e humana, criadas em estado de prova, deveriam estar constantemente abertas a Deus. Mas a tendência da criatura, e essa é a prova, é fechar-se sobre si, já mesmo antes do pecado original. Tendo havido o pecado original, a tendência nossa é muito maior de nos fecharmos a nós mesmos. E fecharmos-nos em nós, fecharmos-nos para nós, deste egoísmo tremendo, é uma dor. A dor do egoísmo é a pior das dores. Pior dor ainda do que a dor do egoísmo é a dor de quem não tem sofrimento nenhum. Quem não sofre está agarrado e abraçado ao seu egoísmo, a mais não poder. O que nos faz abrirmos nossas almas, o que nos faz com que nossas almas se escancarem para Deus e se voltem para Deus, é justamente a dor. Nós, sem a dor, nos fechamos em nós mesmos. Com a dor, nós nos abrimos para Deus. Ó dor, bem-aventurada dor. E é este o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o onipotente. Com um ato simples da vontade dele, todas as criaturas voltariam ao nada. Com um simples ato da vontade dele, ele recriaria tudo e até muito mais se quisesse. O poder dele é absoluto, o poder dele é total. E entretanto este poder total, absoluto, quis se encarnar e quis passar pelas vicissitudes todas de uma criatura humana, com dores, com cansaços, com fome, com sede, inclusive quis passar pela morte. Evidentemente que, sendo ele um ser humano com alma na visão beatífica, com a alma posta em Deus, ele desde o primeiro momento de sua criação teve a sua visão beatífica, esteve na presença de Deus. Ele deveria ter seu corpo glorioso, seu corpo deveria ser imortal. Ele suspendeu esta lei criada por ele, fazendo um milagre contra ele mesmo, para poder sofrer e para nos dar o exemplo. Onde nasce ele? Numa gruta. Dizer, bom, mas ele é Deus, ele tem tudo, tanto faz ele nascer numa gruta quanto num palácio. Mistério. Evidentemente ele sofreu o frio da noite, ele sofreu as necessidades todas de alguém que nasce numa gruta e não num palácio. Ele quis nascer assim, depois quis viver numa vida apagada, numa resistência completamente ignorada, como filho de um carpinteiro. Ele que poderia ter revelado a origem divina dele, não. Ele quis passar por todos esses meios de tormentos, de sofrimentos, de dores,
para nos dar o exemplo. A dor é para nós fundamental. La teología nos enseña que Dios es un ser necesario y nosotros somos seres contingentes. ¿Qué significa eso? Ser necesario, teológicamente hablando, significa que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, para subsistir, para ser feliz. Nosotros, criaturas humanas, nacidas de la mano de Dios, nosotros no somos como Dios. Nosotros somos seres contingentes. Esto significa que nosotros necesitamos de alguien y de varias cosas para poder subsistir, para poder existir, para alcanzar la felicidad. Ahora, por esto mismo, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda. Y algunos santos comentan que el sufrimiento en nuestra vida es como que un octavo sacramento. No es un sacramento como tal. Sabemos que los sacramentos son señales sensibles que producen la gracia santificante en nosotros. Pero el sufrimiento de tal manera purifica nuestras almas y nos hace recordar que necesitamos de Dios, que tenemos que acudir a Él para que nos ayude, para que nos fortalezca. Y ese sufrimiento de tal manera nos une a Él que como que produciría también la gracia, como que llegaría a ser un octavo sacramento. Continuemos escuchando a Monseñor Ron explicándonos el valor del sufrimiento en nuestras vidas. Nós já sabemos que o sofrimento é para nós como que oitavo sacramento. Além dos 7, existe um oitavo, e esse oitavo é o sofrimento. Porque sem sofrer, o homem se fecha em si mesmo com muita facilidade. Ainda essa semana nós contemplamos na liturgia o triste acontecimento do qual Deus tirou maravilhas de dentro. Triste acontecimento que foi o pecado de Davi. Davi pecou porque ele chegou em determinado momento da vida dele em que o sofrimento tinha desaparecido. Acabaram as lutas, acabaram as perseguições, Saul não queria matá-lo, etc. Ele estava estável. O perigo nasce com a vitória. Quando a pessoa chega à sua vitória, já não é mais perseguida, cuidado, porque aí começa a decadência, começa o perigo. E perde-se a vigilância quando não se sofre. Sempre que nós não sofremos, a tendência é de nós fecharmos-nos sobre nós mesmos. É o sofrimento que vai fazendo com que nós rezemos, porque sem sofrimento nós nos fechamos a nós mesmos. Sofrimento faz com que eu me sinta contingente e não necessário. Portanto, quando se tirar o sofrimento completamente de toda a humanidade acaba tendo um sofrimento muito maior do que qualquer outro sofrimento, que é o não ter sofrimento. É indispensável, depois do pecado original, o homem sofrer. E é São Tomás quem diz que, depois do pecado original, estabeleceu-se na alma humana uma necessidade de sofrimento que ele chama, e uma capacidade que ele chama de sofritiva. O homem necessita sofrer. Sem o sofrimento, ele não chega aonde deve. Os grandes homens, qualquer grande homem que tenha existido na história, chegaram à grandeza por causa do sofrimento. Moisés, o grande Moisés, passou por cada uma, coitado. Em primeiro lugar, carregar aqueles 600 mil judeus com as famílias todas nas costas. Em determinado momento ele estava esgotado e Deus manda que ele tome anciãos para ajudá-lo. Aí que ele constitui um corpo de anciãos para ajudá-lo. Mas
que era levar aquele povo de serviço duríssimo atrás de si, era uma coisa tremenda. Qualquer homem que tenha sido grande, tome o grande por excelência que foi nosso Senhor Jesus Cristo. O grande dele foi o ter nascido, o ter se desenvolvido, foi a vida pública ou foi a cruz? Ainda há pouco eu dizia, quando eu for levantado ao madeiro, atrairei o mundo inteiro a mim. Mas foi a cruz, e a cruz que era um sinal de desprezo e de horror, e que ele transformou num sinal de glória. Mesmo esse escudo aqui, o que é que tem no alto do alto do alto? A cruz, que era sinal de bandido, de criminoso, de assassino, passou a ser sinal de rei. No alto de todas as coroas, lá está a cruz. E isto feito por Nosso Senhor, para nos ensinar que nós devemos tomar a cruz como um sinal de distinção. Ya que nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de santidad, de virtud, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos caminar tras los pasos de nuestro Señor. Pero nuestro Señor, sabemos muy bien, Él vino a esta tierra a padecer, a sufrir, a cargar la cruz y con eso comprar nuestra salvación. Y es en ese punto que también debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, cargar nuestra cruz con alegría, con resolución, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero no olvidemos que Él dice, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Aquellas almas que con resignación quieren cargar la cruz, esas almas tienen paz de alma, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Continuemos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São 4 pontos. São Luís de Montfort tem um tratado, tem uma carta circular aos amigos da cruz, um verdadeiro tratado a respeito da cruz, com base nesta afirmação feita por Nosso Senhor. Eu, quando tinha minhas idades bem semelhantes à maioria dos que se encontram aqui, pela primeira vez me caiu nas mãos este livrinho, Carta Circular aos Amigos da Cruz, São Luís Maria de Montfort. Gostei tanto que eu até decorei, porque ele é mestre em citar as frases da Escritura, os versículos da Escritura em latim, depois traduz às vezes não traduz, mas ele usa em latim, e aquilo me ficou. Era uma era em que o latim me estava fresco, depois aboliram tanto o latim, mas agora o latim está voltando à memória, à lembrança. Si quis vult, se alguém quiser, venire post me, vir depois de mim, abneget semet ipsum, negue-se a si mesmo, tolat crucem sua, tome a sua cruz, et sequatur me, e siga-me. São 4 pontos lindíssimos. São Luís diz isto, é um programa de santidade, é um programa de perfeição, é um programa de união com o nosso Senhor Jesus Cristo, é um programa que leva a entrar na vida eterna, que leva a ter as suas portas dos céus abertas para si. E então vem a primeira sentença: si quis vult venire post me, se alguém quiser vir depois de mim. Que é isto? Vir depois de Nosso Senhor. Se alguém quiser ir, portanto, seguindo os passos de Nosso Senhor, que está no fundo desse desejo. No fundo desse desejo está nada mais, nada menos do que querer ser santo. Querer ser santo, querer ser santa. Se alguém quiser ser santo, esta é a tradução exata. Abneget semet ipsum, negue-se a si mesmo. É preciso renunciar-se a si mesmo,
das renúncias mais duras que existem. Olhe que o moço rico, o que foi pedido, não foi a renúncia dele mesmo, foi a renúncia dos bens. Tome todos os seus bens, venda-os e entregue aos pobres, e siga-me. Ou seja, Nosso Senhor não disse a ele, negue-se a si mesmo. A nós ele disse. A nós ele disse. Para o moço rico não chegou a dizer isso, apenas ele bastaria entregar os bens dele e seguir Nosso Senhor. No caminho, Nosso Senhor ia ensiná-lo a negar-se a si mesmo, porque não se pode ser santo sem negar-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo é terrível. Na hora em que eu encontro uma oportunidade de sobressair, dizer, agora eu vou dizer tal coisa e vou abafar o meu ambiente. Abneget semetipsum. Renuncie-se a si mesmo. Se é para brilhar, não faça. E eu estou vendo que eu aqui precisaria tomar uma atitude agora e precisaria dizer tal coisa, porque senão fica esta impressão má a respeito de tal princípio moral assim, e eu preciso dizer, mas estou com respeito humano. Negue-se a si mesmo, diga. Então, há horas de não dizer, há horas de dizer, que correspondem a uma negação de si mesmo. Não é fácil esta vida. Não é fácil. Não é fácil. É Nosso Senhor, Jesus Cristo, diante de Pilatos, diante de, enfim, e dizendo as verdades como elas eram, tais quais. Diante dos fariseus, o que ele não dizia, e ao mesmo tempo perdoando a estes, perdoando aqueles e dizendo o que era preciso dizer, negando-se a si mesmo. Tolat crucem sua. Tolat crucem suam. Não é fácil carregar a sua própria cruz. Então, imagine que a gente tem um monte de cruzes para escolher. Escolheu uma, disse, esta aqui. O que faz com a cruz? Faz o que Nosso Senhor fez com a cruz dele. A dele estava reservada, ele não escolheu. Prepararam para ele. O que fez ele com a cruz? Se ajoelhou e osculou a cruz. Beijou a cruz. Tomou a cruz. O que fez? Pôr nos ombros. É preciso pôr nos ombros. A vida de todos os dias é cheia de cruzes. Não precisa procurar a cruz, não. A cruz está sempre no nosso caminho. Nosotros, claro está, somos hijos de Dios por el bautismo. Somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Somos hijos suyos también. Pero es necesario ir más allá. Ser no solamente hijos, sino ser también amigos de nuestro Señor Jesucristo. Compartir sus alegrías, compartir sus dolores. Y nuestro Señor Jesucristo, vemos, Él no cargó la cruz con desdén, con desprecio, con aburrimiento. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo como que se hizo amigo de la cruz. Él se hizo uno solo con la cruz. Y nosotros debemos ser también amigos de la cruz. Amigos de nuestro Señor Jesucristo, amigos de la cruz. Aprendamos entonces, según las enseñanzas de Monsieur Jean, que nos va a explicar, basado en Soles María Guillón de Montfort, qué es ser un verdadero amigo de la cruz. É um trecho aqui da carta circular aos amigos da cruz. Com isso eu leio e encerro nosso sermão com vistas à nossa reunião. Vós chamais amigos da cruz. Como é grande este nome! Confesso-vos que ele me encanta e me deslumbra. É mais brilhante do que o sol, mais elevado do que os céus, mais glorioso e mais pomposo do que os mais magníficos títulos dos reis e dos imperadores. É o grande nome de Jesus Cristo, a um tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o nome inequívoco de um cristão, amigo da cruz. Se seu brilho me encanta, seu peso, entretanto, não me espanta menos. Quantas obrigações indispensáveis e difíceis estão contidas neste nome, expressas
por estas palavras do Espírito Santo. Sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que Deus formou. Um amigo da cruz é um homem escolhido por Deus dentre 10.000 que vivem segundo os sentidos e a razão, para ser unicamente um homem todo divino e elevado acima da razão, e todo em oposição aos sentidos por uma vida e uma luz de pura fé e por um ardente amor à cruz. Um amigo da cruz é um rei todo-poderoso e um herói que triunfa do demônio, do mundo e da carne em suas 3 concupiscências. Pelo amor às humilhações, esmaga o orgulho de Satanás. Pelo amor à pobreza, triunfa da avareza do mundo. Pelo amor à dor, amortece a sensualidade da carne. E assim vai ele. É linda esse tratado, essa carta dele. Ele diz: um amigo da cruz é uma ilustre conquista de Jesus Cristo crucificado no Calvário, em união com sua Santa Mãe. É um Benjamim, filho da dor e da destra, gerado em seu dolorido coração, vindo ao mundo por seu lado direito atravessado e coberto da púrpura de seu sangue. Dada a sua sangrenta extração, só respira cruz, sangue e morte ao mundo, à carne e ao pecado, para estar totalmente oculto aqui na terra com Jesus Cristo em Deus. Enfim, um amigo da cruz, perfeito, é um verdadeiro porta-Cristo, ou antes, um Jesus Cristo, de maneira que possa verdadeiramente dizer: vivo já não eu, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Eu achei isso muito bonito, de muita... Bom, tem outros trechos ainda, né, tratado nessa carta circular do amigo da cruz. E nós então vemos que ser amigo da cruz é o título mais belo que possa existir. Amigo da cruz, ser outro Jesus Cristo. Título lindíssimo. E nós tivemos, na nossa história, exemplo desta amizade crucífera. Não é à toa que nós carregamos uma cruz ao peito, porque nós queremos ser amigos da cruz. Porque nós tivemos na nossa origem a amizade da cruz. A amizade da cruz está na nossa origem. E quantas cruzes, quantas cruzes, quantas cruzes. Pois todas elas foram abraçadas, osculadas e carregadas. Foram, muitas delas, carregadas debaixo do signo de uma derrota, de uma humilhação. Mas hoje essas cruzes brilham no céu como sinal de triunfo. E, quiçá, não brilhem também, e cada vez mais, nos peitos de todos aqueles que são os seguidores dessas pegadas. E é para isso que nós somos chamados, mas lembrando sempre que esta cruz significa a fé posta em obras. Que é a fé posta em obras? É a fé que leva ao desejo de fazer com que a sociedade temporal e espiritual seja toda ela seguidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Si quis vult. Mas nós queremos que a humanidade inteira queira. Queremos que toda a humanidade abrace esse caminho. Queremos que toda a humanidade deseje seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar a cruz. E esta cruz que nós carregamos de frente, para mostrar que nós estamos cruzados com esta cruz significa nós queremos que o mundo inteiro seja transformado. E transformado neste amor à cruz, neste amor a nosso Senhor Jesus Cristo, nesse desejo de seguir nosso Senhor Jesus Cristo com a própria e respectiva cruz às costas. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!